jogo. Se você ainda acredita que não é possível ter um corpo de alta performance em 30 minutos e que em 30 dias você não consegue virar essa chave que você já tentou milhões de vezes, esquece, tem muita informação que você não sabe, é isso que eu vou te explicar aqui agora. Vai ser realmente um conteúdo denso, intenso, complexo, mas cara, quando você entender, você vai ver que o jogo vai virar e realmente vai ver que é muito mais fácil ter o resultado que você imagina, tá? Para você entender melhor essa analogia de quanto é possível e é viável, pensa no seguinte, vou fazer uma analogia aqui rápida, tá? Digamos que você está em 1200, na época lá do sistema feudal, da Idade Média, e eu vim do futuro, você não sabe, e eu chego para você e falo assim, ô atleta, olha só, sabia que você consegue fazer uma viagem de 50 quilômetros em apenas 30 minutos? 50 quilômetros? 30 minutos? Cara, impossível. Você só tem cavalo, não existe nem carro motorizado. Não dá não, você é maluco. Só que a diferença de mim para você é que eu vim do futuro, eu tenho informação, eu sei mais coisas que você não sabe. E aí eu sei que é possível pegar um helicóptero e se deslocar e chegar. E você nem conhece helicóptero, sabe nem o que é um helicóptero. Então é isso que eu quero te explicar aqui agora. É com essa analogia que eu quero que você entenda e preste muita atenção, porque quando você entender esse processo, o mundo muda completamente. Beleza? Então preste atenção no seguinte. Você sabe dizer qual é o recurso mais importante para qualquer organismo? Qualquer organismo valoriza, né? O organismo que eu digo célula, né? Animal, qualquer bicho vivo na face da Terra. Sabe dizer qual é? Sabe? Sabe não? Então eu vou te dizer aqui qual é. É o tempo. Qualquer organismo, ele procura ficar o maior tempo vivo. Ele busca sobreviver o maior tempo possível. Então, tempo, desde que o mundo é mundo, para você é a coisa mais importante. E sabe qual a única coisa que faz você ter cada vez mais tempo? Sabe dizer? Ah, sabia, você é muito esperto. Pegou já rapidinho, né? Informação. Informação é a única coisa que faz você ter cada vez mais tempo. Como assim, Felipe? Para você entender de maneira rápida e objetiva. Desde que o mundo é mundo, as primeiras civilizações se formaram porque os indivíduos entenderam que, em grupo, eles conseguem viver mais tempo. Por quê? Se estiverem sozinhos na floresta, o animal chega, mata eles e eles morrem rapidinho. Então, eles começaram a se agrupar, se unir, criar sociedades para que eles conseguissem ficar mais tempo. E com o passar do tempo, eles perceberam que quanto mais informações eles tiverem, mais protegido de outros organismos, de outros animais, de outras civilizações, eles conseguem. Então, cada civilização foi investindo cada vez mais em tempo, em informação. Por quê? Buscando conhecimento, para que esse conhecimento, essa informação, aumente o tempo dela, o tempo deles na Terra. Só que a gente, infelizmente, a gente vive há 8.000 anos depois que tudo começou a acontecer. E aí, houve um processo, né, houve algumas situações no decorrer desse processo que fazem a gente hoje ficar pagando dobrado aí só para ser saudável. Olha que coisa engraçadinha, né? Por quê? Há 2.500 anos atrás, Hipócrates, né, lá em Atenas, na Grécia, já tinha diversos filósofos que falavam sobre a importância do corpo, da saúde, corpo sã, mente sã, corpo são, mente sã, que o Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio seja o seu alimento. Então isso há 2.500 anos já era falado. E como é que até hoje a gente tem essa dificuldade toda? Naquela época as civilizações eram saudáveis, por que hoje é tão difícil assim ser saudável? E aí é que vem um grande lance. Nossa, Felipe, tá viajando, tô viajando. Pensa no seguinte, o que me deu esse start? Eu fiquei pensando, falei, cara, como é que pode? Lá na Babilônia, lá quase 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, na verdade 6.000 anos atrás, os caras montavam aqueles castelos lá, aquelas estruturas arquitetônicas gigantes. E hoje a gente tem dificuldade de montar uma coisa relativamente simples, né? A gente precisa de muita tecnologia, de muitas descobertas que foram avançadas para montar algo pouco próximo. No Egito, a mesma coisa, os caras sabiam de astronomia, tinha um monte de informação, muitas informações na época, tinha tecnologia super avançada. Como é que os caras naquela época sabiam tudo isso e hoje a gente, se for comparar, sem os conhecimentos, sem essa tecnologia que a gente tem, a gente nunca ia conseguir construir algo do gênero. E aí eu vim entendendo esse processo de evolução do conhecimento e vim estudando, vim analisando, fazendo essa progressão. E aí,
avançando um pouquinho mais o tempo, a gente chega na Grécia, que eu acredito, pelo esse estudo da educação, do conhecimento, que foi um período ápice de conhecimento, de produção de conteúdo, de entendimento, né, do ser humano. E aí, logo em seguida, entra o Império Romano, que dominou boa parte do território que existia naquela época, e foi dominando essas culturas, absorvendo esse conhecimento, guardando. O Império Romano tinha como hábito dominar uma sociedade, uma civilização e armazenar aquele conhecimento, guardar aquele conhecimento, para que outras pessoas não tivessem esse poder. E em sequência, né, quando teve a queda do Império Romano, iniciou a Idade Média, que foi o sistema feudalismo, que foi a Idade Média, onde a famosa Idade das Trevas, que todo o conhecimento foi guardado, foi aprisionado, e qualquer um que tentasse algum conhecimento era eliminado, era expulso. Alguém que questionasse aquela doutrina ali, né, na época a Igreja Católica teve um grande fator em relação a isso, e aí é que vem um grande lance, só para deixar claro, né? Não que a Igreja Católica seja ruim, mas diversas pessoas se aproveitaram da ideologia, do dogma católico, para levar benefício próprio e se apresentavam como as pessoas, os padres, os bispos, que têm contato direto com Deus, que trazem a realidade. Não vou entrar nesse processo histórico não, mas pessoas, indivíduos, se aproveitaram de informações, reteram essas informações para que mais pessoas pudessem aproveitar, né? E aí eles criaram a escola do medo, a indústria do medo. Ou segue o que eu estou falando ou você morre. Ou faz o que eu estou falando para fazer ou você vai ser excluído. E aí iniciou essa escola do medo e fez com que a gente, até hoje, acabasse vivendo, né, desse processo de escravo e aproveitadores. Escola do medo. Foi aqui que iniciou esse processo que a gente hoje tem, né? Tudo a gente não consigo, tenho medo de fracassar, tenho medo de ser excluído. E aí o que acontece? Durante esse processo, a civilização, né, foi os escravos. Por quê? Quem tinha o conhecimento, quem tinha informação, escravizava quem não tinha. Isso acontecia dentro dos próprios feudos, dentro dos próprios sistemas. E quem começava a estudar, buscava um conhecimento, ou fazia parte do grupo, ou era aproveitado do grupo, ou era excluído, morto. Teve o processo da Inquisição. Se você falasse algo diferente do que os aproveitadores estavam falando, você era eliminado, você era cancelado. E aí, só que as coisas vão evoluindo, né? A sociedade, querendo ou não tem como controlar. Ela vai evoluindo. E conforme foi evoluindo, a informação, e aqui, ó, na escola do medo, foi bloqueando a informação, né? Foi protegendo cada vez mais, queimando diversos livros, queimando diversas informações. E aí, o tempo ficou escasso, cada vez mais escasso. Por quê? Quem era aproveitador queria que os escravos doassem seu tempo para eles, para produzir. Os servos que produziam, faziam colheitas, né? Produziam, os artesãos que produziam as roupas para os reis, enfim. E aí, só que a informação foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo e foram construindo carroças, os carroças cada vez mais maiores, as estradas cada vez mais pavimentadas. Então a informação começou a acelerar esse processo. A informação começou a chegar com mais facilidade, através da comercialização. Para haver troca, tinha que ter uma troca de informações. E aí acabou chegando um momento que não foi possível controlar, iniciou a Idade Moderna, né, que foi o Renascimento, que aí começa a explodir alguns conhecimentos. Por quê? Não conseguia a igreja, na época, né, alguns grupos não conseguiram reter esse conhecimento. E aí, qual é o grande lance? Está vindo um novo momento, está vindo um novo processo, então vamos manter essa relação de aproveitador-escravo. Vamos criar o processo educacional que é o que a gente tem até hoje, né? Que a gente fica ali sentado, assistindo alguém falando e assumindo aquilo ali como verdade. Não foi permitido o debate, a argumentação. E sim, eu falo, você escuta e você executa porque isso é certo. E a gente aprendeu isso desde a escola. Só que isso foi criado em 1500, 1400 alguma coisa, 1500 alguma coisa, com Descartes, com outro menino lá que eu esqueci o nome agora, mas foi criado lá atrás.
Um processo educacional que a gente usa hoje foi criado há pelo menos aí 500 anos atrás, 700 anos atrás, vamos botar assim, praticamente. 700 não, 500 anos atrás, tá certo? 500 anos atrás, e até hoje é o mesmo processo, onde aproveitadores formam escravos, formam trabalhadores. Um médico hoje, que é uma profissão super importante, na faculdade ele aprende a ser um trabalhador, aprende a ser um escravo, aprende a ser uma pessoa que realiza um trabalho. Ele não aprende a pensar, ele não aprende a ganhar dinheiro por si só. Ele aprende a vender suas horas para alguma outra pessoa. Já um engenheiro é a mesma coisa, um advogado é a mesma coisa. Ninguém ensina para você na escola como cuidar da sua saúde. Sabe? Ensina que você tem que ir no médico para cuidar de alguma doença. Mas não ensina como você cuidar da sua saúde. Não ensina como organizar seu tempo. Você aprendeu na escola como organizar seu tempo? Organizar melhor? Não, porque ninguém quer que você organize seu tempo. Porque se você começar a pensar muito, você começa, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí, você aprendeu na escola, por exemplo, o que fazer como dormir melhor, por exemplo, ter um tempo de descanso, porque isso reflete, melhora o seu pensamento. Ensinaram você na escola como é a melhor maneira de praticar atividade física? Não, você só chegava lá e tinha que executar o treinamento, era o treinamento. Você não vivenciou a atividade física. Isso aí a gente vai até bater um papo na Estratégia 30, a gente fala um pouco melhor sobre essa questão de por que muitas pessoas não gostam de praticar atividade física. Tem todo o processo inicial que fez você uma experiência ruim inicialmente, que não gostou. Mas enfim, isso aí é coisa lá para a Estratégia 30, a gente fala depois. O mais importante para trazer de maneira bem objetiva, apesar de ser bem complexa, é que enquanto você não entender que você não tem informações que vão mudar o seu jogo, você vai ficar ali se culpando, achando que a culpa é sua. Se culpando achando que a culpa é sua é maravilhoso, né? Se culpando, achando que você não tem disciplina, achando que você não tem tempo. Só que, na verdade, essa sociedade aqui fez você acreditar que você não é autossuficiente. Fez você acreditar que você depende suficiente. Fez você acreditar que você depende de alguém. Que você precisa ficar trocando energia, e aí vem a energia de saúde, energia de trabalho, energia emocional, energias. Ficar trocando saúde, ficar trocando energia, porque o aproveitador dá um pouquinho de dinheiro para o escravo vende o tempo dele, a saúde dele para o aproveitador. Lembra que eu falei que tem uma coisa mais importante? E aí, nessa sociedade que a gente vive hoje, você aprende a ser autossuficiente. A cultura é que você não seja autossuficiente. A cultura é que você seja cada vez mais fraco, que o indivíduo não tenha poder, não tenha força. Porque senão fica muito fácil você sair dessa escola do medo e entrar na escola do aprendizado. E isso não é bom, por quê? Na escola do aprendizado você vai ter cada vez mais informação, você vai ter cada vez mais conhecimento. E aí você vai se tornar uma pessoa produtiva. E aí uma pessoa produtiva, ela consegue produzir tempo. Ela não precisa de ninguém. Ela é autossuficiente. Ela emana energia, em vez de ficar trocando energia, né? Em vez de ficar perdendo energia. E aí o que acontece? Só que na escola do aprendizado, nessa escola do aprendizado, em vez de você reter informação, você dissemina. Quanto mais informação você tem, você debate, mais você aprende. E aí mais tempo você vai ter cada vez mais. Por quê? Quando você entende que dá para todo mundo ser feliz, porque quem vive nesse lado aqui, dos aproveitadores e dos escravos, são pessoas que têm medo. Para isso, estão sempre cheios de medo. O Google entrando junto comigo, mas tudo bem. Estão sempre cheios de medo. E quando você entende, né? Peguei aqui o passado, tá? Vamos lá. Estava falando sobre o passado. Quando você é uma pessoa produtiva, você entende que o que você fizer no presente vai afetar o seu futuro. Quem faz essa escolha é você. Você que faz essa escolha. O seu futuro pode ser produtivo ou pode ser um futuro
cheio de incertezas, cheio de medos. Só que aqui, o tempo todo, quem é uma pessoa produtiva sabe que o tempo todo ela faz escolhas devido às informações que ela tem, conhecimento que ela constrói. E aí, quando você entende esse processo, você fala assim, opa, tem muita coisa aí que eu não estou sabendo então, né? E aí vem um grande lance. Na sua escola, você estudou como é que funciona o seu cérebro? Você estudou, você aprendeu como é que funciona o seu poder, seu processo de decisão? Como você toma decisão? Não, né? Sabe por quê? Porque nessa época aqui no passado, eles entenderam que o ser humano tem medo. E o fator emocional é o que faz o ser humano tomar decisão. Ou pelo medo de morrer, ou pela vontade, pelo aprendizado, pela gana de conseguir conquistar alguma coisa. Só que esse princípio aqui é muito mais importante. E aí quando a gente vai para 1800 e alguma coisa, né, que foi a educação, o ensino foi evoluindo, foram produzindo cada vez mais conhecimento, que a idade moderna foi produzindo cada vez mais conhecimento. Quando a gente chega em 1820, 1850, diversos estudos começaram a sair sobre como é que funciona o nosso cérebro, tomada de decisão, 1850, ou seja, quase 200 anos atrás, e você não sabe disso. Há 200 anos atrás saíram estudos explicando como o cérebro funcionava e você não sabe disso até hoje. Em 1918, Primeira Guerra Mundial, 32 acho que acabou, né? Acho que acabou em 32. Acho que foi isso aí. Começou em 18, 32, começou em 18 e acabou em 20 alguma coisa. Enfim, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, que Hitler, né, perdeu a Primeira Guerra Mundial, ele já tinha informações de como criar, como funciona a tomada de decisões. E aí ele criou, para você entender como é que a informação é tão importante, na época de Hitler, ele criou um processo para treinar crianças jovens a fazer uma lavagem cerebral, né, para que eles acreditassem que era bom ser nazista, fazer o que eles fizeram lá. Era importante, é isso que faria eles serem cada vez melhores. Isso era uma coisa boa, isso era uma coisa produtiva. Na cabeça de Hitler ele estava fazendo bem. Com toda a atrocidade que ele fez, na cabeça dele estava fazendo bem. E ele conseguiu dominar, né, controlar toda uma população. Ele pegou, para você entender o processo, tem diversos filmes que explicam sobre isso, mas o que aconteceu? Ele, na Alemanha, ele criou um processo de uma colônia de férias para as crianças, onde os alemães tinham então ele botava as crianças para treinar guerra, táticas de guerra, quando tinha 15 anos de idade. E isso foi fortalecendo cada vez mais essa paixão por essa ideologia. E aí, quando você chega em 1930, que Joseph Murphy criou o livro Poder do Subconsciente, né, escreveu o livro Poder do Subconsciente, ele já relaciona estudos científicos da neurociência de como é que funciona a tomada de decisão. Se em 1930, aí presta atenção comigo, olha o que eu estou querendo dizer, hein? Aqui eu estava um pouco mais vasto pegando o conhecimento todo, agora de maneira mais clara, porque eu quero te passar para você entender esse processo. Em 1930, Joseph Murphy já criou o livro Poder do Subconsciente, que ele mapeava, né, o seu cérebro e as suas tomadas de decisões, baseado em estudos científicos anteriores. E aí, o que acontece? Se em 1930 ele já publicou esse estudo, quantas pessoas, né, quantos aproveitadores já não pegaram essas informações e utilizaram para benefícios próprios, para transformar você ou se beneficiar em relação a outras pessoas? Então, era mais que obrigatório você aprender na escola o que faz você tomar a decisão. Só que se ninguém te contou isso, porque tem gente que tem uma vantagem sobre isso. E é isso que eu quero, e essa abordagem eu quero trazer para você. É virar essa chave para você. Por quê? Se você não entende como é que funciona, por que você não consegue ter saúde, qualidade de vida, o jogo muda. Ou se você não entende, você vai continuar ali tentando, achando que é você, achando que você não tem tempo, achando que a culpa é sua, que falta disciplina, que você que não consegue, que não é para você, que você que não gosta. Só que existem 3 segredos que atrapalham a tomada de decisão, que é 3 segredos, que é o hábito, né? Vou botar aqui para você ver. 3 segredos, como eu falei na série, o hábito, tudo é hábito.
Porque o nosso cérebro, lembra que eu falei que a gente não gosta de gastar energia, que a gente gosta de descansar? Quanto menos energia a gente gastar, mais tempo a gente vai ter. É isso? Não é assim que o nosso organismo pensa? Então, o nosso cérebro é o organismo que mais gasta energia por segundo. Então, o nosso cérebro criou um mecanismo de defesa para não ficar gastando muita energia. Toda vez que a gente para pensar, a gente gasta muita energia. E aí o que ele fez? Ele criou o piloto automático. É isso aí. E muita gente já sabe desse piloto automático há pelo menos 100 anos atrás. E você utiliza esse piloto automático, os gatilhos, os famosos gatilhos mentais, que fazem você parar de pensar e só agir. E aí muitas vezes, quando eles têm o poder do medo, entendem como é que funciona o seu cérebro, qual seria a reação que você vai tomar, eles utilizam em benefício próprio. E você acaba tomando as decisões que você não gostaria de maneira automática. Quando você entende que tudo é hábito, que tudo é, e você aceita essa informação para analisar, e aí tem diversos estudos que comprovam todas essas teorias, se você começar a estudar sobre hábito, como é que funciona o processo de decisão, você vai ver que realmente é assim. O nosso cérebro, ele desativa o neocórtex para poupar energia, e aí o sistema límbico, ele atua, ele toma a decisão. Como é que funciona esse processo? Em 2012, o Charles de Hill, aqui, ó, tá aqui bonitinho, ó. Charles de Hill, ele criou o livro Poder do Hábito e ele explica exatamente como é que funciona. Acontece uma situação, né, tem um clique, e aí o seu cérebro, primeira vez que você foi no seu quarto, né, teve que acender a luz, está tudo escuro, você foi lá, prestou atenção, abriu o olho, legal, pum, apertou, pum, ligou, ok. A segunda vez, como é que foi? Você teve um pouquinho de dificuldade, mas você ligou e foi. Na terceira vez, já foi no automático, na terceira, quarta vez já foi no automático. Porque o seu cérebro já criou um mecanismo para não ficar gastando energia do sistema neocórtex, que é o que pensa, né, o que faz pensar, e já ativou ali, ó, não é que faz mais aqui, pá, e funciona. Porque o nosso cérebro está o tempo todo absorvendo informação. Eu estou aqui conversando com você está me assistindo, mas você está ouvindo os barulhos que estão ao redor, você está sentindo a temperatura, você está absorvendo as informações que estão acontecendo ao seu redor. Então, são zilhões de informações que acontecem no seu dia a dia, que você está absorvendo. Então, para o seu cérebro não gastar tanta energia, quando acontece alguma coisa que é importante, que é relevante, que ele já tem ali um piloto automático definido, ele ativa. E isso são os hábitos. E você pode praticar atividade física por hábito. Você pode, todo mundo que pratica atividade física regularmente, é pelo hábito, porque começou a fazer e está fazendo direto. Aquela famosa, poxa, eu já estou começando a sentir falta de atividade física. Não é porque você está gostando de atividade física, é porque você criou o hábito e naquele dia que você não foi, seu corpo sente a necessidade de falar, está faltando alguma coisa no meu dia, o que está acontecendo? É exatamente isso. Então, existem diversas informações que é colocada para você e que atrapalham a sua percepção. Só que é extremamente possível você mudar os seus hábitos em apenas 30 dias. Você consegue dar uma virada significativa. É importante você manter a atenção desse novo hábito, porque um hábito ele pode voltar, não existe um hábito acabar, né? Eu tenho um hábito de fumar, se você enfraquece, você enfraquece o hábito, você não mata esse hábito. Se algum apelo emocional, né, for forte o suficiente, ele ativa esse hábito e você volta. Então você tem que estar o tempo todo ali capinando, né? Mantendo ali o seu hábito importante, seu hábito produtivo ativo. E qual é a maneira, Felipe, de produzir o hábito? Existem duas maneiras de você criar um hábito. Existem dois fatores importantes. É o apelo emocional, o quanto é importante. Quanto maior o apelo emocional, mais rápido, né? Por exemplo, tem uma aluna minha que ela fumava, né, direto, tentou algumas vezes parar e não conseguiu. Aí um belo dia ela foi lá, tossiu, saiu um catarro preto para cuspir na pia. Falei, caraca, esse catarro preto foi um impacto emocional tão grande que ela parou de uma vez por toda, nunca mais fumou cigarro, só pelo apelo emocional. E o segundo ponto é a repetição. Quanto mais vezes você fizer a mesma coisa, mais rápido, né, sem intervalo, você cria esse hábito. Quando você tem os dois em conjunto, esse hábito consegue ser formado imediatamente, de maneira muito mais rápida. E aí, quando você entende esse processo, você aprende a criar o ritmo do hábito produtivo,
que é você ser produtivo todo dia, no piloto automático. Você nem pensa e você vai tomar sempre a decisão certa. Você nem pensa e vai ser cada vez mais saudável, não vai se preocupar com o seu percentual de gordura, o seu corpo vai estar cada vez mais forte, mais preparado, você vai estar sempre cheio de energia e disposição, porque a atividade física promove a maior oxigenação cerebral, maior oxigenação do seu corpo, produzir mais energia para fazer o que precisa ser feito. E quando você tem mais energia, mais disposição, você tem melhores relacionamentos. E aí esses relacionamentos interferem até como você ganha seu dinheiro. Por quê? Quanto mais energia, mais disposição você tiver, você se relaciona melhor no seu trabalho. E aí, se você tem um bom relacionamento com as pessoas no seu trabalho, você é convidado para um projeto melhor, você é convidado para resolver um problema. Se você resolve esse problema, você ganha mais dinheiro, porque ganha mais dinheiro que resolve mais problemas. Então, quando você tem um corpo cada vez mais forte, mais preparado, com mais energia, mais disposição, você consegue melhorar suas energias emocionais e melhorar suas energias financeiras, seus recursos financeiros. E aí, quando você entende esse processo que é extremamente viável, você ter cada vez mais saúde, você entende que a vida fica muito mais fácil, muito mais simples, muito mais produtiva. Só que o que acontece? A gente investe toda a nossa energia, nossa saúde, a gente troca uma unidade de saúde por 3. A gente troca nossa uma unidade de saúde por uma unidade de trabalho. A gente atua como escravo, vende a nossa hora. E aí o que acontece? A gente vai perdendo cada vez mais saúde e ganhando pouco dinheiro. Se a gente não valorizar a nossa saúde, não crescer cada vez mais a nossa saúde, a gente perde saúde e aí chega para trabalhar cansado, sem energia, aí trabalha pra caramba, aí chega em casa cansado, aí não está presente com seu filho, não está presente com sua esposa, com o seu marido, e aí o relacionamento começa a desgastar, aí você fica com o relacionamento desgastado em casa, com a sua família, você vai trabalhar chateado, triste, ninguém gosta de trabalhar, comprar alguma coisa de alguém que é triste, ninguém gosta de ouvir alguém que é triste, e aí você acaba tendo cada vez menos recurso financeiro, e aí vira uma bola de neve e você se torna cada vez mais escravo. Quando você entende que ser produtivo, que investir na sua saúde, ter cada vez mais saúde e qualidade de vida, e é simples, através do hábito, você consegue dar esse jogo. E aí você consegue ver cada vez melhor. Então, quando você entende que o que você faz hoje, no presente, interfere no seu futuro, e quem é o único responsável por você, por isso, é você, só que você não tinha a informação adequada. Esse é o grande lance. Hoje, você, no desafio A30, você vai receber todas as informações que você precisa ter para construir um hábito saudável. Exatamente o que você precisa fazer para ter um corpo cada vez mais forte, cada vez mais produtivo. Entender quais são os melhores alimentos para você se alimentar, para você ter um corpo cada vez mais forte, preparado. Só que se você continuar no ritmo hipnótico, que é o que o Napoleão Hill fala no livro Mais Esperto que o Diabo, você vai ficar cada vez mais ansioso, estressado, sobrecarregada, estressada, infeliz, com sobrepeso, tomando. Você sabia que o Brasil é o país que tem maior consumo de ansiolítico, que são remédios para depressão, ansiedade, do mundo? Você sabia que 70% da população brasileira não pratica atividade física? E isso promove o aumento da ansiedade, porque a atividade física diminui a ansiedade, diminui o estresse. Por quê? Simplesmente porque a gente não sabe essas informações, não sabe que é extremamente possível. Eu pratico atividade física e sempre pratiquei, as pessoas que praticam regularmente, por ironia do destino, aprendemos isso na nossa educação em casa, com nossos pais. Porque meu pai e a mãe não tinham, tem que fazer, você tem que dar o seu melhor. Desde pequeno eu fui educado dessa maneira. Minha mãe me criou falando o seguinte: eu vou te criar para o mundo, que um dia eu posso não estar aqui. Então a realidade é assim, é difícil, é pesado, tem que fazer o que tem que ser feito, vamos embora. E aí, por esse motivo, eu entrei na vida de atleta, E aí, da disciplina, e acabei levando isso de maneira inconsciente, sem perceber a importância. E aí, por isso que talvez eu escolhi a educação física, e isso me incomodava. Quando eu escolhi a educação física, eu falei, cara, mais pessoas têm que saber a importância que é a atividade física. E por isso eu venho essa batalha de estudar cada vez mais. Quando eu cheguei nessa virada de chave, eu falei, cara, aí, o jogo virou. É aí que as pessoas vão começar a melhorar. Só que acontece o seguinte, hoje em dia, que você está no presente, que você já percebeu esse processo, você precisa tomar uma decisão.
Se você escolhe um futuro produtivo, ou se você escolhe um futuro, aceita esse medo, aceita prefere viver na zona de conforto, né? E vai viver o futuro na escola do medo. Só que deixa eu te contar um segredo, rapidamente você entender por que essa minha intensidade, por que estender cada vez mais, explicar detalhadamente esse processo. Antes da pandemia, se você não sabe, não sei como é que você acompanhava essa questão da evolução tecnológica, já existia um trabalho sendo feito, né, com uma Big Data na área da saúde para substituir o médico, por exemplo. Como assim, Felipe? Substituir o médico, uma profissão tão importante que a gente tem porque, na verdade, o que o médico faz? Ele recebe informações, vai absorvendo informações e vai dando diagnóstico. E aí, esse computador, né, com inteligência artificial, vai recebendo informações, vai alinhando ali, se toda vez que o indivíduo tem febre de 38 graus e tem uma dor de cabeça e tem coriza, ele tem a doença X, Y. E aí, conforme você vai alimentando essa Big Data, esse computador, ele vai dando um diagnóstico cada vez mais preciso. E ele vai estar sendo alimentado com informações do mundo inteiro. E aí, conforme vai passando esse tempo, em 5, 10, 15 anos, não sei qual o tempo que ele estaria pronto para poder estar substituindo o médico, ele poderia estar em qualquer hospital do mundo com a mesma capacidade de atendimento. E aí, a função de um médico é tão importante, perderia essa funcionalidade. E aí o médico teria que se desenvolver cada vez mais para atuar de uma maneira diferente. Ou seja, ele tem que buscar mais informações, novas informações para performar melhor. Se é assim com o médico, imagina com funções normais, um contador que é muito mais automático, né? Aquele trabalho braçal. Se você for em muitos supermercados, em muitos caixas, não tem mais operador de caixa. É automatizado. Existem lojas hoje que você, ao redor do mundo, não lembro agora exatamente onde que era essa loja, que já estava funcionando dessa maneira. A pessoa entrava na loja, comprava o que ela queria, a quantidade que ela queria e saía da loja com a compra feita no cartão dela sem ter nenhum contato com o ser humano. Essa é a tendência que vai acontecer. E a velocidade da informação está crescendo cada vez mais. Há 10 anos atrás, nem se pensava em gravar um vídeo e a pessoa assistia automaticamente. Hoje em dia, você já faz conversa virtual, você já faz aula virtual. Hoje as escolas já iniciaram o ensino à distância. Hoje você manda uma mensagem aqui, você descobre alguma coisa importante, descobre uma mensagem aqui, agora manda para o Japão em alguns segundos. Alguém no Japão, que é o outro lado do mundo, já obtém essa informação. Então, a velocidade que você vai precisar de construir conhecimento, de estar cada vez mais saudável, com mais energia, com mais disposição, vai aumentar cada vez mais. Então, hoje, assim como saber inglês, né, aprender inglês, na década de 90 é importante para sobreviver, para ganhar mais dinheiro, ter uma condição de saúde vai ser cada vez mais importante. Você vai precisar estar aprendendo o tempo todo. Você vai precisar estar com saúde, com energia, com disposição para aprender uma coisa nova, fazer uma nova função. Quanto mais cansado, quanto mais sedentário você tiver, menos criativo você vai ser, menos performance você vai ter para aprender uma nova habilidade. E aí não deixa mais de ser, supérfluo, tá bom, não. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e não vou nem muito longe, 2022 vai ser um ano muito desafiador. Se você não tiver com energia, saúde e disposição para fazer o seu melhor, você vai rodar, você vai sucumbir à realidade, não tem historinha, não tem papinho. Então, por esse motivo que eu criei o desafio do A30, que é para você em 30 dias colocar todas as informações, um passo a passo, para te tornar cada vez mais saudável, extremamente viável, você tomar saúde, energia e disposição em 30 minutos. Não tem mistério. É só você ter o que eu falei, né, anteriormente. Você ter um motivo forte. Hoje eu estou te dando esse motivo forte. Você entender esse processo que não existe mais a possibilidade de você continuar sedentário e ter um caminho ali, um direcionamento para você repetir o que precisa ser feito até virar hábito. E aí você vai ser apaixonado. Daqui a um tempo você vai assim, caraca, poxa, como é que eu não corria antes? Como é que eu não fazia uma atividade física? Como é que eu levava minha vida sem ser sedentário? Porque automatizou
você vai fazer essas coisas que hoje você considera difícil, chato, cansativo, de uma maneira automática. E aí vai ser difícil reverter esse problema. Quando você experimenta a endorfina no seu corpo após um treino, é muito difícil você parar não, hoje não vou treinar. Você vai por prazer, porque você já ficou viciado naquela liberação de endorfina ao final da atividade. Então é isso que eu quero te explicar aqui agora, como você vai fazer aí exatamente para tornar o hábito cada vez mais forte. Beleza? Então se liga só. E aí é que vem, né, o primeiro segredo, como eu falei no episódio 8, 7, que é o hábito. Tudo é hábito. Quando você entende como é que funciona o hábito, fica tudo muito mais fácil. Que é o clique, alguma coisa, uma deixa, chamou a atenção para alguma atividade, você cria uma rotina, você faz alguma coisa que gera uma recompensa. Então isso quando se torna automático, quando se torna cíclico, se torna automático, você faz muitas vezes sem pensar, beleza? E aí, o segundo ponto, que é o apelo emocional, que é você ter realmente uma motivação relevante, que aí entra, como eu falei no último vídeo, que é o sonho, né? Por isso que essa cultura do medo fez a gente não acreditar cada vez mais que é possível realizar um sonho, enfraquecer cada vez mais o sonho do indivíduo, como se fosse algo utópico, que não fosse realizável. E o principal, que é o terceiro segredo, que é a repetição. O que você precisa fazer para conseguir manter, né, com mais facilidade a repetição do hábito? Que é, o primeiro ponto é você ter um mentor, alguém te oriente, né, que tenha experiência prática daquilo, que já ajudou outras pessoas, que já vivenciou aquilo, que já experimentou, para poder te acompanhar, te orientar, te ajudar a te manter ali a fazer a tarefa que precisa ser feita naquele dia após dia. Você ter uma estratégia bem definida, porque se você não planeja, você não organiza, o primeiro dia você faz, o segundo dia você faz, o terceiro você não se planejou, não faz por desorganização, porque não sabia que ia acontecer alguma coisa, aí você fracassa. Só que toda vez que você fracassa na repetição, você dá 3 passos para trás. E aí você fica ali, agora eu vou. Aí passa 2, 3, 4 semanas na academia, fica uma semana sem por algum motivo, desanima. E aí você não consegue criar esse ritmo, não consegue criar esse hábito. Então quando você tem uma estratégia bem definida, sabendo exatamente o que fazer depois de cada processo, você consegue chegar com muito mais facilidade. E o outro ponto é o ambiente favorável. É você ter um ambiente de pessoas que estão na mesma pegada que você, curtindo as mesmas coisas que você, incentivando você a fazer o que você gostaria de fazer. Você buscando conhecimento para fortalecer cada vez mais esse hábito, para te manter focado. Você ter um espaço exclusivo, né, um local onde você consiga se proteger de interferências das pessoas. Durante esse período de criação do hábito, você não se relacionar com pessoas, né, assim, poxa, mas tem um amigo que, poxa, ele é muito meu amigo e pô, ele é muito legal. Naquele processo de fortalecimento, de criação do hábito, você pode passar 2, 3, 4, 5 semanas sem ver esse amigo. Mas depois você volta a falar com ele, ou você fala com ele rapidamente, mas não deixa ele interferir no processo. Porque cada interferência dessa são 2, 3 passos para trás que você dá. E aí fica cada vez mais difícil. Quanto melhor o ambiente, quanto mais protegido, quanto melhor a estratégia, quanto melhor o mentor que vai estar te orientando ali e vai te ajudar a chegar lá, mais rápido você consegue construir esse hábito. Praticar atividade física é hábito. Se alimentar adequadamente, ter alimentação saborosa, saudável, é hábito. Felipe, eu não gosto de fruta. É hábito. Você não teve o hábito de consumir. A sua primeira experiência gerou um apelo emocional ruim. E aí se enfraqueceu o hábito de consumir fruta. Tudo é hábito. Você não gosta, eu gosto disso, você não gosta de nada. Você não tem noção do que você gosta e você não gosta. Você não tem noção. Você não entende nada do seu cérebro. Hashtag fica a dica. Felipe, poxa, mas eu adoro uma feijoada com uma caipirinha, né? Que não sei por que arrumaram isso aí. Eu não gosto, eu sou carioca, não sei por que caipirinha com feijoada tem a ver, mas tudo bem. Vamos que vamos. E aí o que acontece? Cara, você não gosta disso. Só que provavelmente teve um apelo emocional, que tudo é emoção. Você é muito mais emocional do que você imagina, mas isso não é papo para hoje.
E aí você, por uma experiência, sei lá, a primeira vez que você foi comer uma feijoada, você estava num ambiente legal, num ambiente prazeroso, então o seu cérebro entendeu o quê? Feijoada é coisa boa. Então ele criou o hábito seguinte: toda vez que você come feijoada, você se sente melhor, você se sente mais familiarizado com aquilo. Quer ver um exemplo claro disso? Cerveja, evento comercial de cerveja, pelo menos aqui no Brasil, está sempre associado à diversão, à mulher bonita, à alegria. E aí quando você, vou botar uma cerveja para relaxar? Não, não é. Foi só criar essa roupagem. Um dos melhores exemplos é o cigarro. Uma substância que faz mal, que te mata, mas foi vendido como status, como orgulho. Então toda vez que alguém fuma, que um fumante fuma um cigarro, sentia essa relação de status e tal. Inicialmente foi isso, depois criou-se um piloto automático que ele puxa sem saber, sem nem se ligar. Cigarro mata, e tem na capa até hoje, né? Mata, fotos horríveis. Esquece, passa batido. Ajuda a reforçar mais o apelo emocional muito fraco. Baseado na onde o hábito que foi construído há anos atrás, como ele foi construído, uma imagenzinha é balela. E aí quando você entende que quanto maior o apelo emocional, mais forte, mais enraizado fica esse hábito, e você coloca por que eu puxei toda essa história, expliquei tudo isso? Porque se você não entender exatamente o porquê que você deve treinar, não tiver um sonho claro, um objetivo claro, e ver que é possível, cara, meu sonho é viajar ao mundo, ter liberdade geográfica. É possível. Para isso, você precisa, no mínimo, você ter um corpo saudável, para você poder trabalhar melhor, pensar melhor, se relacionar melhor. E a outra coisa que eu falo também, meu sonho é ficar rico, milionário, mas eu não gosto de treinar. Tá bom, quando você ficar rico, milionário, chega lá, você não tem saúde para fazer nada, você bota uma roupa e não fica legal. E aí? Onde é que entra? Como é que funciona? É o que eu falo sempre, se você não consegue cuidar da sua saúde, você vai cuidar de quê? A sua saúde depende só de você, não depende de mais nada. Como é que você vai querer cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da sua empresa? Você não consegue cuidar nem de você, pô. Você pode ter um sucesso momentâneo como um aproveitador. Entender alguns esquemas, consegue ganhar mais dinheiro. Mas você não é uma pessoa produtiva que resolve qualquer problema. Se mudar as regras do jogo, você está lascado. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você seja uma pessoa produtiva. Porque as regras do jogo vão mudar o tempo todo. A velocidade das informações está mudando o tempo todo. Você tem que ser altamente veloz em tomar decisões diferentes, em agir, se adaptar. Você só consegue ser assim, só consegue melhorar isso tendo um corpo forte, preparado, com disposição, com energia. Se você não tiver, infelizmente, você vai ficar refém, escravo da realidade. Eu não quero isso para você. Por isso que esse desafio a 30 vai te ensinar exatamente o que você precisa fazer. São 30 diazinhos. 30 dias. É um manual. Dia 1 você faz isso, dia 2, com 30 minutinhos por dia, você consegue mudar seu jogo drasticamente. Pelo menos virar a chave e falar assim, opa, caraca, não é que esse bobão que ficou falando 1 hora lá, tem razão? Gente, é muito prazeroso, é muito divertido, é muito legal e muito simples praticar atividade física. Cara, é tão simples que eu fico impressionado como é que as pessoas colocam tanta dificuldade. Isso me incomodava, por isso que eu fiquei estudando cada vez mais e quando eu virei essa chave, eu falei, cara, é isso, graças a Deus. Agora eu vou conseguir ajudar mais pessoas. E aí, é o que eu falo, você é responsável pelas suas decisões. Você vai colher o que você plantou. Agora, você vai escolher um futuro de produtividade, né? Um futuro que vai te transformar na pessoa que vai resolver cada vez mais, vai estar cada vez mais feliz, cada vez mais animado, emanando energia de saúde, energia emocional, energia financeira para as pessoas que você se relacionar, ou você vai ser um futuro do medo, da insegurança, de ter que se virar, dar um jeitinho ali para poder ganhar um dinheirinho a mais, tá sempre trocando alguma coisa, dar um pouquinho de saúde, pega um pouquinho de dinheiro, e aí? A escolha é sua. Não esqueça que a decisão sempre é sua. Você vai fazer o que te achar melhor, o que você achar melhor. Se você quiser vir com a gente pro time, vambora, é só entrar em contato, clica aqui, enfim, em algum lugar deve ter alguma informação, porque eu tô aqui disposto para te ajudar. Se você não achou, não sabe como, Instagram, qualquer coisa, me chama, manda como correio, que eu tô aqui para te ajudar. Mas você precisa primeiro, antes de tudo, se ajudar.